No ano passado eu fui convidado a participar do 11º Fórum Científico da Escola de Educação Física do Exército e eu fiz uma apresentação sobre estratégias pedagógicas no ensino superior. Eu não sei a intenção de vocês, se vocês são professores e treinadores de natação, se têm a intenção de trabalhar com ensino superior, mas eu acho que é sempre interessante a gente discutir e conversar sobre a nossa atuação enquanto docente, né? Não interessa a esfera. Esse vídeo ele é exclusivo para os assinantes do meu canal do YouTube, mas para poder oportunizar esse conhecimento a outras pessoas, eu trago aqui também no meu podcast. Então sejam bem-vindos ao podcast Natação, Treinamento Esportivo e um Algo a Mais. Eu sou o professor Guilherme Tucher e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço. Quando a Miriam mandou uma mensagem para mim me convidando, eu pensei assim, legal. Ela falou, professor, eu queria que você falasse sobre as estratégias que você utiliza para poder ministrar uma aula melhor, porque os seus alunos elogiam a sua aula, eles gostam da sua didática. E quando eu li isso, eu topei, lógico, a gente gosta de desafios, mas eu fiquei um pouco feliz e um pouco preocupado. Eu fiquei feliz porque todo mundo gosta de ser elogiado, gosta de ser reconhecido por aquilo que faz, mas eu fiquei preocupado, Miriam, porque na verdade eu não estudo sobre isso. Eu estudo sobre natação, estudo sobre treinamento esportivo. Aí eu pensei, como é que eu vou cumprir essa missão? Talvez a estratégia seja recordar de tudo aquilo que eu já passei, pegar um pouquinho da minha experiência e mostrar isso para as pessoas. Então, quando eu estava escrevendo meu roteiro, o pessoal que já fez o curso aí comigo, quando eu estava escrevendo meu roteiro, eu comecei a pensar nas minhas experiências, comecei a lembrar dos lugares que eu já trabalhei. Eu já trabalhei como professor de natação, trabalhando com aprendizagem, com condicionamento físico, trabalhei com atletas, com rendimento, crianças, jovens e adultos. Trabalhei com educação física escolar e trabalho com ensino superior desde 2005, desculpa. Então, tudo isso me fez juntar um conjunto de experiência. Eu pensei, eu acho que eu vou passar isso então para o pessoal. Então, a minha palestra, a minha apresentação está muito mais baseada na minha experiência e na minha recordação daquilo que eu vivenciei do que realmente em algo muito acadêmico ou científico. Legal? Então, eu espero que no final da minha fala, vocês consigam, poxa, eu acho que isso é bacana. Isso que o Guilherme faz, eu vou tentar utilizar dentro da minha proposta de trabalhar com o ensino superior, para vocês utilizarem essas estratégias também. Antes disso, eu queria perguntar aqui, quem trabalha com ensino superior, alguns eu já sei, mas quem trabalha com ensino superior e quem gostaria de trabalhar com ensino superior? Beleza, então tem um número considerável aí. Vamos em frente, pessoal. Então, minha apresentação está dividida em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar sobre a ideia da motivação do professor, por que isso é importante. Depois, sobre a importância de a gente criar um clima de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem que seja favorável. Quantas vezes a gente deixa de gostar de uma disciplina por causa do professor e quantas vezes a gente passa a amar uma disciplina também por causa do professor. E por último, eu vou falar a importância da gente entender sobre aquilo que a gente faz, sobre a importância de planejar e de se programar. Se eu não falar sobre isso, não seria eu. E sobre a importância de utilizar algumas metodologias. O professor, quando ele está na frente dos alunos, ele tem que ser, na minha opinião, o principal responsável por conduzir aquele grupo de indivíduos. Então, eu não posso chegar dentro de sala e os alunos até certo ponto. É lógico que aquilo é importante para eles, mas eu acho que eles não devem estar mais motivados do que eu. Então, a gente precisa utilizar algumas estratégias para que isso fique evidente para os nossos alunos. Isso não significa que a gente tem que ter gritos de guerra, dar cambalhota, fazer mágica, até porque todas as aulas não tem como ser assim. Algumas aulas são mais interessantes realmente, outras aulas são mais conceituais, mas eu acho que se a gente chega cedo para poder ministrar a aula, se a gente chega antes dos alunos, se a gente faz uma boa programação, se a gente mostra para eles que aquilo é importante para a gente, que a gente acredita que aquilo é importante para eles, eu acredito que eles possam se motivar mais. Então, se os alunos não perceberem que aquilo é importante para mim, eles não vão perceber que aquilo é importante para eles. Então, cada um tem que pensar o que eu posso fazer para tentar para poder mostrar para os meus alunos que eu estou motivado para poder ministrar aquela aula. No final das contas, a ideia é a seguinte, aquilo que você deve ser, aquilo que você faz deve ser importante para você antes de ser importante para os outros. Eu sempre tive essa preocupação. Às vezes, por diversos motivos, os alunos chegam assim, pô, professor, tá mal calor, o senhor não tá com calor, não? Tô todo suado. Pô, mas nem parece. É porque aqui a gente é um ator. Aqui eu estou num personagem, posso estar sofrendo, posso estar com diversos problemas, mas nesse momento eu vou fazer o melhor de mim, vou fazer o melhor possível. Dentro da ideia do segundo tópico, de a gente criar um ambiente favorável de aprendizagem, foi o que eu disse para vocês, que muitas vezes o professor faz a gente gostar de alguma coisa, ou a gente desgostar de alguma coisa,
Eu tenho a ideia de que a gente tem que tentar tratar todo mundo sempre bem, de maneira ética, responsável. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre isso acontece. Alguns professores gostam de botar o terror, gostam gostam que os alunos tenham medo dele, né? Não, aquela disciplina é horrível, aquele professor ele é muito carrasco, etc. Eu não acho que isso é favorável. Porque a ideia é que a gente realmente contribua com a formação dessas pessoas, não que a gente os distancie daquilo que a gente faz. Então a gente precisa tratar os alunos bem. Tratar os alunos bem também significa que a gente faça uma prova que realmente meça aquilo que a gente ensinou. Não faz sentido eu querer avaliar algo que eu não ensinei. Se tratar os alunos com respeito significa, como eu disse, chegar no horário, terminar no horário, tratar todo mundo de maneira cordial. Eu acho que isso é extremamente importante. Porque, por exemplo, se os alunos não se sentem confortáveis para poder perguntar alguma coisa, se eles não se sentem à vontade para perguntar, como é que eles vão aprender? E a gente precisa passar a ideia para os nossos alunos que é muito mais comum a gente errar do que a gente acertar. Se vocês veem hoje em dia alguém que acerta bastante, é porque ele já errou bastante. Então a gente precisa incentivar o acerto da mesma maneira que a gente incentiva, ou deveria incentivar, o erro, a tentativa. Se a gente não se põe, se a gente não se sujeita a errar, a gente não vai acertar. Outra coisa que eu acho muito importante, que eu não sei por que não eu tirei isso, é que a gente tente saber os nomes dos nossos alunos. Eu sei que isso às vezes é difícil, são muitos alunos, todo semestre são vários alunos, mas eu acho que todo mundo gosta de se sentir importante, todo mundo gosta de se sentir reconhecido, e eu acho que não há nada mais importante do que o nosso nome. Então, quantas vezes na UFRJ, em outros lugares que eu já trabalhei, eu ficava algum tempo sem ver um aluno, eu chamava o aluno pelo nome, e depois ele ia embora, eu ouvia ele falar assim, caramba, o Guilherme ainda lembra o meu nome, ele lembra de mim. É lógico que isso requer um esforço da gente, e é lógico que a gente não vai lembrar de todo mundo, isso é impossível. Mas se a gente puder fazer um esforço, eu acho que isso acontece. Eu tive um amigo que trabalhou comigo numa faculdade privada por 10 anos, que ele chamava todos os alunos de menino. Ô menino, ô menino. E eu acho que ele fazia isso de propósito. Ele fazia questão de chamar as pessoas de menino para criar certo distanciamento dos alunos. Porque ele entendia que esse distanciamento impunha respeito. Pode ser que seja verdade, cada um tem a sua maneira de pensar. Eu não acho que o professor tem que ser amigo dos alunos. Eu acho que a gente tem que tratar os alunos com respeito. Isso vai ser o suficiente. É lógico que, naturalmente, em função do contato com alguns alunos, você será mais próximo deles. Isso não tem problema nenhum. Ok? Então, eu acho que é importante que a gente saiba os nomes dos nossos alunos. Isso é uma forma também de respeito, é uma forma de reconhecimento. Também é importante a gente entender que cada caso de processo de aprendizagem é um caso diferente. Como eu disse para vocês, eu trabalhei com natação, aprendizagem e treinamento, trabalhei com educação física escolar e trabalho com ensino superior. No ensino superior, já trabalhei numa faculdade privada, numa faculdade mantida pelo Poder Público Municipal e 2 instituições federais. Em todas elas, eu sempre fui o mesmo cara chato. Primeiro dia de aula, mostrava a programação, quando tem prova, quando tem nota, quanto que vale cada atividade, mesmo na escola estadual. E isso tudo é um grande diferencial para você entender. Se eu estou nesse contexto, eu continuo sendo o Guilherme, mas eu tenho características que têm que ser adaptadas para esse contexto. Se eu estou nesse outro contexto, o Guilherme tem que ser um outro Guilherme. Por exemplo, nas aulas de educação física escolar, eu trabalhava com ensino médio. O primeiro ano do ensino médio era sempre o mais complicado para mim. Porque o professor que dava aula antes, para o ensino infantil, fundamental, ele não dava aula de educação física do jeito que eu acho que é o mais adequado. Então os alunos, quando vinham para o primeiro ano do ensino médio para ter aula comigo, eles falavam assim, professor, que papo é esse que vai ter prova? Não é? Como assim a gente não vai jogar futebol? Professor, a gente nunca joga futebol. Então o primeiro ano do ensino médio era muito desgastante para mim. Eu chegava em casa realmente às vezes esgotado, chateado, porque eu quase não conseguia dar aula. Eu tinha que ter embates com os alunos para eles entenderem a filosofia do trabalho. Mas o mais interessante é que depois que eles entendiam, eles não queriam voltar àquela proposta anterior. Demorava, era sofrido, mas o aluno depois chegava para mim e falava assim, pô professor, obrigado. Aquele pior aluno, aquele mais espírito de porco, que te atrapalha bastante, ele falava assim, pô professor, isso é aula de educação física, isso é uma aula de verdade. Então muitas vezes, dependendo da turma, dependendo da quantidade de alunos, inicialmente pode ser que você tenha que ser mais rigoroso,
E é interessante, depois alguns alunos falam assim, pô, professor, achei que o senhor é mó vacilão, o senhor não é tão vacilão não, o senhor é gente boa. É porque naquele momento eu falo com eles, se naquele momento eu fosse agradável a você, você não ia me respeitar. Então naquele momento eu precisei ter uma característica que era importante naquele momento. Outra coisa que eu aprendi também é que a gente precisa passar a informação na medida correta. O que isso significa? Quando eu comecei a trabalhar com o ensino superior, foi em 2005, eu tive a oportunidade de trabalhar, de lecionar disciplinas de natação. E para mim foi excelente. Porque quando eu estava no meu segundo período da faculdade, Miriam, eu pensei assim, poxa, eu acho que essa ideia de trabalhar com o ensino superior vai ser bom. Eu quero então ser treinador de natação e quero trabalhar com o ensino superior. Então, desde o segundo período, eu estava preocupado em comprar livros, em ler esses livros. Na época a internet era discada, era horrível, mas todo domingo de manhã eu acordava antes do meu irmão, porque só tinha um computador em casa, para ficar no computador baixando aqueles vídeos de 5, 6 megabytes, que demorava 2 horas para poder baixar, quando a internet não caía. Então era um contexto completamente diferente. Mas eu tinha aquele sonho, poxa, quando eu for trabalhar com ensino superior, eu já tenho meu material todo pronto. Então ao longo da graduação eu fui juntando esse material, lendo, fazendo curso, etc. Quando eu comecei a trabalhar com ensino superior, eu tinha 23 anos, tinha mais ou menos a idade dos alunos, e eu pensei assim, poxa, eu vou ensinar o máximo que eu puder, eu vou ensinar tudo o que eu sei para que eles sejam ótimos professores de natação. Tudo bem. Quando eu estava quase terminando o primeiro semestre nessa faculdade que eu trabalhei, o coordenador me chamou e falou assim, Tuxa, eu tenho um desafio para você. Eu quero que no semestre que vem você lecione a disciplina de atletismo. Atletismo e natação são 2 esportes individuais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo bem. Aí eu tive que comprar os livros do Fernandes, quem é do atletismo conhece, um livro só de saltos, lançamento, arremesso e um de corrida, e aprendi atletismo, porque isso que é o mais bacana. A gente precisa aprender a aprender, a gente precisa aprender a descobrir, porque a gente está muito acostumado a ficar sentado e a outra pessoa ficar falando. Então foi muito importante para mim em todos os sentidos, mas a ideia é, eu estudei atletismo, terminei o semestre de atletismo e no final vários alunos chegaram perto de mim e falaram assim, professor, foi excelente, aprendi muito no atletismo. Isso não aconteceu na natação. E eu fiquei frustrado. O que eu mais estudei a minha vida inteira, eles não aprenderam nada, e o que eu sabia muito pouco, eles aprenderam muito, é porque naquele momento eles só conseguiam absorver aquele pouco. Então não adianta, às vezes, disciplinas como fisiologia, bioquímica, que todo mundo adora, né? A gente querer ser complexo demais, talvez, porque as pessoas não estão preparadas naquele momento para poder absorver aquele conhecimento. É como meu filho, ele tem 14 anos, às vezes ele faz diversas coisas que eu não concordo, minha esposa fica maluca e eu fico ouvindo, Patrícia vai pensando aí, fico ouvindo, pensando, eu falo, Adriana, ele não está preparado para isso. A cabeça dele não absorve essa complexidade, que a gente fica assim, o mundo, que não sei o que lá, o mundo dele é ele, a escola e os amigos. Então ele não está preparado para isso. É lógico que a gente vai sempre fazer, porque os pais ficam desesperados, mas eles não estão preparados. Por isso que a gente precisa continuar estudando, por isso que tem os cursos de especialização, de mestrado e doutorado, porque a nossa formação ela é para a vida inteira. Então a ideia desse segundo momento é, demonstre que os alunos são importantes, aquela ideia de a gente saber o nome deles, tratá-los com respeito e ensine o que eles estão preparados para poder aprender. A terceira parte e última. Quando eu comecei a trabalhar com ensino superior, depois eu comecei a pensar no seguinte, tudo bem, eu acho que eu sei natação, mas quais são os meus pontos fracos? Eu comecei a me preocupar com aquilo que eu achava que não sabia tão bem, porque eu acho que ser professor é uma tarefa extremamente complexa. Então eu comecei a pegar áreas correlatas da gestão, da própria educação física, de outras áreas para poder ensinar melhor natação. E eu comecei a perceber também o seguinte, muita coisa eu conhecia, mas muitas coisas eu não entendia. Que são coisas diferentes. Então a ideia do conhecer está muito mais atrelada a você ter habilidades. O entender está mais associado a você resolver problemas. Quando você está no campo, na pista, você está lecionando uma aula prática ou mais teórica, você precisa resolver problemas. E resolver problemas, que a ideia da competência, significa você juntar diversos pontos que inicialmente eles foram ensinados para a gente de maneira separada. Na graduação você tem a fisiologia, a biomecânica, a didática, a pedagogia e por aí vai. Mas quando você está lá na piscina, você precisa de tudo isso ao mesmo tempo. Você não precisa só da natação. Saber só natação, no meu caso, é muito pouco.
Então eu comecei a me preocupar com isso. O que eu tenho que entender melhor para poder ministrar uma aula melhor? E eu continuei aí os meus estudos. Uma outra ideia é a importância da preparação. Eu disse para vocês que talvez seja aí uma característica que me marca. Mesmo em disciplinas que eu já leciono há muito tempo, todas as vezes que eu vou ministrar aquela disciplina novamente, eu olho o material da disciplina para poder me relembrar aquilo que eu tenho que fazer. Pô, Guilherme, então você tem problema de memória, você leciona natação há 20 anos e todas as vezes você faz isso? Faço, porque eu dou aula de natação, de diversas outras coisas, tem graduação, tem pós-graduação, tem especialização, tem congresso, tem evento. Se você não fizer isso, você vai chegar dentro de sala, vai ter que relembrar o que você tem que falar, ou você vai demorar a esquentar. Isso não é bom. E sempre tem coisa nova para você falar, alguma coisa do momento, alguma coisa que aconteceu. Então eu estou na minha casa, passando os slides assim mais rapidamente, e estou lembrando, essa é a sequência que eu tenho que falar, essa é a história, e vem alguns insights. No último semestre uma aluna perguntou isso, talvez seja bacana de comentar. Teve algum tema polêmico sobre esse assunto, alguém que se afogou na barra, será que eu posso fazer isso para a minha aula de prevenção de afogamentos? Como é que eu posso fazer essa discussão? E eu acho isso interessante. Eu trabalhei com uma professora que era muito comum dela falar assim, é melhor o feito do que o perfeito. Eu entendo, mas eu não concordava muito com ela, porque dentro daquele contexto que ela usava essa expressão, para mim parecia ser uma desculpa. E depois eu fui procurar na internet, já tem algum tempo isso, de onde veio essa expressão? A minha esposa ela tem um livro só de expressões populares, eu acho isso muito bacana, porque a gente usa diversas expressões, não sabe de onde isso veio. E no caso, essa expressão, pelo que eu pesquisei no Google, ela veio de um general americano que utilizou essa expressão. Não tinha mais informações, mas eu acredito que isso aconteceu numa situação de guerra, de perigo iminente, onde ele tinha que tomar uma decisão. Então, naquele momento, fazer alguma coisa era melhor do que buscar fazer algo de maneira perfeita. Só que no nosso caso, enquanto professores, você sabe quando você tem aula, você sabe a duração das aulas, você sabe o que você tem que ensinar. Então não tem como não buscar a excelência. Tem dias que a gente está cansado, tem dia que o nosso filho não dorme tão bem e, consequentemente, a gente não dorme tão bem. Tem dia que meu filho ele fez isso, ele saiu de casa sem me avisar e a gente ficou sabendo pelo vizinho. Eu falei, Felipe, se você direcionasse essa intenção de fazer coisa errada para coisa que presta, você era o... Beleza. Foi só um desabafo. Não é? Gasta tanta energia com coisa que não interessa. Se você usasse metade disso para o que interessa, você já ganhava muito mais do que eu. Para de desperdiçar o seu tempo. Então, a gente tem condições de se preparar, de buscar fazer algo melhor. E eu acho que isso é importante. Você vai acabar voltando lá naquela ideia que eu falei anteriormente da motivação. Você vai chegar dentro de sala e o aluno vai perceber o seguinte. Caramba, o professor já está com tudo montado, sabe o nome de todos os alunos, ele mostra a importância da atividade, não tem como o aluno não gostar da aula. Isso é difícil? Exige muito da gente? Exige, mas eu acho que é um caminho que a gente poderia seguir. E como não poderia deixar de falar, a ideia das estratégias, foi por isso que a Miriam me convidou aqui. Eu acho que as outras estratégias que eu falei, elas são muito mais empíricas, são fruto da minha observação de alguns colegas que acertavam, são frutos de experiências com outros colegas que, na minha opinião, erravam, que eu trouxe para vocês. Nessa faculdade que eu trabalhei primeiro, era muito bacana, porque era muito novo, e eu tinha contato, e o bom numa faculdade pequena é essa, você tem contato com professores de diversas áreas. Então tinha o grupo de professores da educação física, nutrição, farmácia, psicologia, direito, e cada grupo de professores, em função da formação deles, eles têm uma tendência de ministrarem uma aula de maneira diferente. Então para o direito, por exemplo, era muito comum abre o código e eles vão lendo o código juntos. Imagina fazer isso numa aula de fisiologia, os alunos vão morrer. Então, para aquele contexto de alunos, aquilo faz sentido. Então, a gente precisa entender que para cada contexto eu vou utilizar estratégias diferentes. Então, eu só tenho 4 livros para poder mostrar para vocês sobre esse assunto. São os livros que eu tenho na minha biblioteca. Os 2 primeiros livros, eles são sobre aprendizagem baseada em projetos. O que isso significa? Significa que no mundo real, quando os nossos alunos forem precisar resolver algum problema no local de trabalho deles, aquele problema ele é muito mais complexo do que aquilo que a gente ensinou na graduação. E ele vai precisar, como eu disse para vocês, da ideia de competência, vai precisar ligar diversos pontos que não foram ligados na cabeça dele quando ele estava na graduação.
Então, por que não a gente passar a ensinar a ideia de, tudo bem, você tem que ministrar uma aula, você tem que prescrever um treino, você tem que dar uma aula teórica que seja, mas para que você faça isso, você tem que saber de diversas outras coisas correlatas, e o que você não souber, você tem que aprender a fazer. Você tem que descobrir onde está essa resposta. Meu filho, mais uma vez, tem tentado me ajudar a editar alguns vídeos aí para o Instagram. Uma preguiça danada, Patrícia, mas os pais nunca desistem. E vira e mexe, ele fala assim para mim, papai, isso aqui eu não sei fazer não. Eu falo, e o que tem? Não, essa parte aqui eu não sei fazer não. Felipe, quando você também não sabia jogar o videogame, o que você fez? Ah, eu vi no YouTube. E por que você não vê agora? Então essa é a ideia. Quando eu estiver ministrando uma aula ou fazendo qualquer coisa, vai chegar em algum momento para poder realizar um evento que você, poxa, eu não tive formação de gestão. Vou ter que ler um livro de gestão, ver um vídeo na internet, dá o seu jeito para poder resolver isso. Só que se a gente não ensina os nossos alunos assim, quando eles se formarem, alguns terão essa iniciativa própria, por influência da família, por característica pessoal, mas outros não. Vão falar assim, não sei. Não sei. E eu acho que não deveria ser assim. Tem uma disciplina na UFRJ que é de aplicação pedagógica da natação, que eles têm que propor um projeto pedagógico para uma escola de natação. Então a ideia é essa, eu dou algumas aulas e a gente vai construindo esse projeto juntos. Cada um deles escolhe uma vertente diferente, esporte de rendimento, aprendizagem, TAF, seja lá o que for. E a gente vai construindo o projeto juntos. Então no final das contas pode ser que o que menos eles estudem seja natação. Eles estudam diversas outras coisas para poder resolver o problema da natação. Esse terceiro livro aqui é um ensino relacionado a gente ensinar baseado em competências. Está bem próximo da ideia do anterior, mas talvez o diferencial seja a gente pensar os nossos alunos de maneira mais integral. Então, entender o nosso aluno em termos procedimentais, conceituais e atitudinais. Então, entender que esse nosso aluno ele tem que saber fazer alguma coisa, ele tem que entender sobre o que ele faz, e a gente vai desenvolver também atitude nesses alunos. Então, nas minhas aulas, por mais que às vezes eu não fale isso de maneira aberta, o fato de eu chegar cedo, o fato de eu ser organizado, o fato de eu ter determinados comportamentos, eu vou passando isso para os alunos, de maneira sutil. E a tendência é que eles se adequem àquele ambiente, que é a ideia da conformidade social, e passem a agir também dessa maneira. Porque a pessoa que não for assim, ela vai se sentir estranha. É igual aqui. Todo mundo que chega no ambiente militar tem a tendência de ficar mais sério. Porque é uma característica do ambiente militar, a pessoa vai se adequar a ele. E o último aqui é um livro só sobre estratégias de ensino, são 49 estratégias. São mais voltadas, talvez, para a educação básica do que para o ensino superior, mas a gente facilmente adapta. Tem uma que eu gosto bastante, utilizei ontem no grupo de pesquisa, que o nome da estratégia é Sem Escapatória. Pode ser que vocês já utilizem já algumas dessas estratégias, mas o bacana é que ele formaliza isso, ele sistematiza. Então a ideia do Sem Escapatória é o seguinte, você está falando sobre determinado assunto e você quer conversar com os alunos para saber se eles entenderam. Eu posso perguntar, Marcos, o que você entendeu sobre o que eu falei aqui? Aí vamos supor que o Marcos acha que ele não estava prestando atenção. É natural que os alunos falem assim, pô professor, mas eu tive que ver meu celular rapidinho aqui porque minha mãe está passando mal. Não, Marcos, não estou querendo te punir não. Que é a ideia que o aluno tem. A ideia de criar um ambiente favorável de aprendizagem. Eu só estou conversando com você, quero saber se você aprendeu. E realmente não quis punir o aluno porque ele foi selecionado para poder responder. Eu quero que ele aprenda. Vamos dizer que ele saiba assim, professor, não sei. Eu vou falar, Tereza, ajuda o Marcos, por favor. O que você entendeu do que a gente conversou? E a Tereza vai falar, entendi isso. Vamos dizer que seja uma resposta parcial. Eu vou perguntar, Braga, o que você entende? Depois os alunos vão complementando aquela resposta, eu posso complementar, volto no Marcos e pergunto, Marcos, e aí, o que você entendeu? Se ele tiver o mínimo de boa vontade, ele vai conseguir responder. Então a ideia é sem escapatória, porque no final ele vai ter que responder, porque todo mundo foi ajudando ele. Pode ser que seja aquele aluno que continue assim, não entendi nada, não sei, aí tem que ter um pouco de paciência, tá? E tentando cativar esse aluno para que ele entre dentro daquilo que a gente acredita. Então, para poder fechar essa última etapa, um bom planejamento e uma adequada preparação passam a ideia de que você ainda é melhor. Para poder encerrar, pessoal, quando eu estava fazendo a minha apresentação, eu peguei algumas fotos antigas para poder usar, como vocês viram, e peguei essas fotos aí de mais de 10 anos atrás e postei no Instagram. E foi bacana, e perguntei para os alunos, onde vocês estão, o que vocês estão fazendo, e foi bacana porque eles responderam bastante. Alguns nem estão mais na educação física,
outros tinham a ideia de trabalhar com alguma coisa e depois mudaram para outra coisa. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte: o nosso papel enquanto professor é ajudá-los, é incentivá-los para que eles possam escrever o capítulo da vida deles da melhor maneira possível. Não sou eu que vou determinar o sucesso ou o insucesso de um aluno por causa de um comportamento que ele tem numa aula minha. Que às vezes a gente tem essa ideia: você não vai dar em nada, você não presta atenção. Às vezes naquele momento, ou às vezes a culpa é sua, ele não está preparado para isso. Então a gente tem que entender que todos os alunos serão alunos de excelência até que alguém prove o contrário. Obrigado aí pela atenção de vocês.